Shalom, meus amados e preciosos irmãos, que Deus em Cristo abençoe grandemente todos os queridos que irão assistir esse vídeo. Espero que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, Que Deus possa circuncidar o seu coração para que você possa entender e compreender estas coisas. É com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez nos colocamos diante dessa câmera para fazer mais um vídeo, para que através desse vídeo Deus possa falar aos corações necessitados, sedentos da palavra do Senhor. E eu queria tomar aqui uma escritura para mim tomar como base em João capítulo 10, que diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua santa e bendita palavra. Acrescenta tuas bênçãos, meu Senhor, sobre a tua santa palavra nesta hora, Pai. Circuncida os corações daqueles que irão ouvir e os lábios daquele que irá falar a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, possa dirigir tudo aqui, Senhor, seja feito para a tua glória, para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus e agradeço a ti. Amém. Glória a Deus. Meus amados e preciosos irmãos, com muito prazer, com muita alegria, satisfação que nós, mais uma vez, estamos aqui para adorar a Deus, para glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus infinito, invisível, que enche céus e terra, e que esse Deus infinito e invisível se revelou a nós por meio do seu Filho bendito Jesus Cristo, que é a expressa imagem de Deus, que é a representação exata do ser de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu queria falar hoje aqui, nesse momento, sobre um assunto que saltou ao meu coração, aos meus ouvidos, aos meus olhos, sobre servir e seguir. São duas palavras diferentes e que têm sentidos diferentes. Servir é uma coisa e seguir é uma outra coisa. Você pode servir sem seguir, mas nós não podemos seguir sem servir. Podemos servir sem seguir, mas não podemos seguir sem servir. Então é sobre isso que eu quero falar. Primeiro ponto que eu quero citar aqui é que o homem não pode servir a dois senhores, porque ele irá agradar um ou desprezar o outro. A Bíblia diz isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, se não me falha a memória, que o homem não pode servir a dois senhores. Ou seja, o homem ele não pode, em hipótese alguma, segurar na mão de Deus e na mão do diabo ao mesmo tempo. Ou você se dedicará a um e desprezará o outro, ou vice-versa. Então, olha só. Segundo ponto também é que nós precisamos de um modelo como exemplo para seguir. Ou seja, temos que ter um molde.
Então, nós temos que ter um modelo para a gente se basear, para a gente tomar aquele modelo como exemplo para a nossa vida. Outra coisa importante também, que existe somente dois modelos. Ou você segue o modelo de Deus, ou você segue o modelo do mundo. E a Bíblia diz lá na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 15, diz assim, que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, né? Ou seja, aquele que se assemelha, aquele que o molde dele é o mundo, esse nunca agradará a Deus. Então, isso é muito importante, né? Então, nós temos que nos assemelhar ou a um modelo ou a um outro modelo, sendo que o modelo do mundo está aí, né? E nós vemos nesses últimos dias que são dias onde as pessoas têm dito, eu sirvo a Deus, mas ela não segue o modelo, ela não segue o caminho. Ela serve, mas ela não segue o modelo. Então, se você serve, mas você não segue o modelo de Deus, você está servindo. E um dia você entenderá que todo o seu trabalho, que todo o seu esforço não valeu a pena. Aquilo foi em vão. E é justamente o que a Bíblia esclarece. A Bíblia diz que muitos, naquele dia, chegariam o dia em que muitos estariam adorando a Deus em vão. A sua adoração não tem nenhuma representação diante de Deus. A sua oração, os seus clamores não tem nenhuma representação diante de Deus. Por quê? Porque as pessoas não têm tomado o modelo de Deus. E o modelo de Deus é a sua palavra. Esse é o modelo que nós devemos seguir. As pessoas hoje estão vivendo uma época em que elas estão seguindo o modelo das suas igrejas. Elas estão seguindo aquilo que as igrejas estão dizendo. Olha só, isso é incrível. E as pessoas não param para olhar isso. Se nós formos olhar 100 anos atrás para o modelo da igreja, lá atrás, o modelo que ela tinha, a maneira que ela seguia, que ela servia e seguia a Deus, era justamente aquele modelo que as Escrituras diz. Era aquele modelo que Paulo ensinou, que Paulo disse que a mulher não poderia cortar o cabelo, a mulher não poderia se trajar mal. Quer dizer, a igreja lá atrás ela tinha esse modelo. Mas ao longo dos anos ela foi perdendo esse modelo. Por quê? Porque ela seguiu um outro modelo, ela aderiu para si, ela tomou para si a moda atual. Ela seguiu hoje as tendências do mundo e ela está andando junto com o mundo, seguindo aquela mesma tendência em todos os aspectos. Então, lá atrás, 100 anos atrás, as mulheres não cortavam o cabelo dentro das igrejas. Se você for para a história, você vai ver isso. Elas não cortavam seus cabelos. Lá, anos atrás, 100 anos atrás, as mulheres elas não alisavam seus cabelos. As mulheres lá atrás elas não usavam maquiagem. Lá atrás as mulheres não usavam sapato alto, né? Nada disso. Você sabe por quê? Porque ela tinha o modelo da palavra. O molde dela não era a tendência atual de sua época, não. Ela seguia simplesmente pelo caminho da verdade, pela palavra de Deus. Então, olha só,
Jesus, ele fala algo interessante, muito importante. Ele é o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor. E ele diz aqui o seguinte, algo interessante, que, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Porque olha só, a única maneira de você entrar no aprisco do Senhor é pela porta. E essa porta é o Senhor Jesus Cristo. Essa porta é esse modelo que está aqui na Bíblia. Nós não temos que tomar um outro modelo. É esse modelo, sabe? E que as pessoas hoje se envergonham. Hoje, muitos que se dizem cristãos, eles têm vergonha de se vestir apropriadamente, porque o mundo vai dizer, as pessoas estão preocupadas no que o mundo vai falar a respeito delas. É engraçado que as pessoas hoje se preocupam com o que as pessoas vão dizer, da maneira que as pessoas se vestem, porque elas não entrarão nas tendências, mas elas não se preocupam com o que Deus pensa a respeito dela. Então, olha só, por isso que eu digo que tem muita gente servindo sem ser seguidor de Cristo, sem seguir a Cristo, sem seguir a palavra, né? Então o que? Olha só, e o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas. Ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então olha só. As ovelhas de Cristo, elas conhecem a voz do seu pastor. E elas não seguirão estranhos. Elas não irão seguir um estranho. Por quê? Porque ele conhece, primeiro, o Senhor Jesus Cristo conhece as suas ovelhas. E as ovelhas de Jesus Cristo conhecem o seu pastor, que é Jesus Cristo. E reconhecem a sua voz. E qual é a voz de Jesus? É a sua palavra. Esta aqui é a voz do Senhor. Então nós não podemos ouvir a voz de uma igreja, de um sistema, de uma denominação. Se uma denominação está dizendo não, essa maneira de se portar, de se vestir, era para uma outra época. Hoje nós estamos vivendo uma época diferente, as coisas evoluíram. Essa não é a voz do pastor, porque o pastor quer que as suas ovelhas se assemelhem a ele. E nós temos que tomar o modelo de Cristo, o modelo da palavra. Nós não devemos seguir um outro modelo. E muitas pessoas irão se perder, simplesmente porque elas estão seguindo o modelo das suas igrejas. Porque hoje as igrejas estão dizendo, não, aqui, olha só, rapaz, a religião é algo muito, muito sujo mesmo. Engraçado que alguém diz assim, não, se a tua igreja disser para ti que tu vestir calça não é pecado, uma mulher vestir calça não é pecado, não é pecado, então se você vestir e andar de calça, não é pecado. Então as pessoas estão preocupadas com o que estão ensinando dentro das igrejas, contrário às escrituras, mas não estão comparando com a Bíblia, não estão olhando para a palavra. E eu digo para você, um dia eu tive um sistema organizado de igreja. E eu tinha vontade de conhecer esse Deus, de conhecer essa palavra, de viver essa palavra, mas eu não conseguia viver essa palavra. Você sabe por quê? Porque a verdade não estava lá. E um eleito de Deus, quando ele ouve esta palavra e ele tem semente de Deus, ele realmente não se contém em ficar dentro do sistema, onde esses sistemas são cisternas rotas, onde não retém águas, algo que foi fabricado pelo homem, e ali as pessoas estão bebendo uma água suja, uma água imunda, sabe? Então olha só, mas aqui está a fonte de água viva, sabe?
E essa fonte aqui é uma fonte borbulhante de água viva. E se você crê nesta palavra, e se você se decidir a viver pela palavra de Deus, você vai ver o quanto é bom servir a Deus. E você vai ver que o sistema organizado hoje não passa de gaiolas, que prende as pessoas, que escraviza as pessoas, e as pessoas estão ali, vivendo ali, pensando que estão servindo a Deus, e elas estão servindo, mas elas não estão seguindo ao Senhor. E há uma diferença de servir e seguir. Então, olha só, não adianta você servir e não seguir a palavra, obedecer a palavra, está na palavra. Mas um homem que segue ao Senhor Jesus Cristo, ele não pode seguir Jesus sem servir, Ele segue e todo aquele que segue, serve. Mas eu digo uma coisa, as obras de todas as pessoas serão provadas pelo fogo. E muitas pessoas chegarão naquele grande dia ali e dirão: Senhor, eu fiz isto em teu nome. Eu expulsei demônios, eu curei pessoas em teu nome, fiz sinais e maravilhas. E o Senhor irá dizer abertamente: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa será, sabe por quê? Porque eles simplesmente serviram. E servir, todo o trabalho, se você contrata um trabalhador, no final do dia, você vai aprovar o trabalho o serviço daquele trabalhador. E se você não se agradar daquele serviço, você não contrata mais. Você sabe por quê? Porque ele fez o serviço mal feito. E tem muitas pessoas hoje fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus. Pensam que estão agradando a Deus e não estão. Estão simplesmente, os seus trabalhos são palhas. E o momento hoje em que nós estamos vivendo, o trigo está sendo separado da palha. E hoje o sistema organizado não passa de feixe de molhos, né, que estão sendo atados para ser queimados lá no fogo eterno, no fogo do inferno, né? Lá no fogo serão queimados ali, né? Então eu queria falar isso aqui para você, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus possa fazer você compreender estas coisas. Shalom e que Deus abençoe você.